Paz e bem, meus queridos, eu sou Dayana e hoje nós vamos meditar aqui na palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. E a palavra do Senhor diz assim: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, meus amados, essa é a palavra do Senhor, e aqui é o Senhor Jesus que está falando, né? E é uma palavra que mostra que Deus está atento à nossa oração. O Senhor, Ele está atento à sua oração. E o Senhor, Ele quer te atender, Ele quer lhe conceder o desejo do seu coração, mas, porém, tem algo que a gente precisa observar. O que essa palavra aqui mostra para nós? Que nós precisamos confiar, ter confiança realmente em Deus, para que o nosso pedido, a nossa prece, a nossa oração, ela seja atendida. Porque assim, não adianta a gente falar com Deus, mas a gente falar desconfiando, a gente achar que Deus não pode fazer aquilo, que Ele não vai nos atender, a gente colocar um monte de porém, porque essas coisas atrapalham realmente a gente receber a bênção. E Deus, Ele só atende mediante a fé, quando a gente tem fé. E quando a gente tem fé, é automático. A graça de Deus acontece de maneira automática, porque a fé, ela move o coração de Deus. E a palavra mesmo fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé a gente não consegue nada. Então, quando a gente faz uma oração, mas a gente faz uma oração assim, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me entender? Será que é possível Deus fazer? Mas parece ser tão difícil eu conseguir aquela vaga de emprego, né? Parece ser tão difícil eu conseguir comprar uma casa, né? Eu moro de aluguel, eu quero sair do aluguel, mas está tão difícil, as coisas estão tão difíceis. Então, quando a gente faz uma oração já dessa forma, já duvidando, com certeza a gente não vai alcançar a graça, irmãos. A gente não vai conseguir, porque a gente já vai, às vezes, diante de Deus, orar, falar com o Senhor com dúvidas. E com dúvidas a gente não consegue. Então, aqui o Senhor está falando, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele não é só o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele fala que eu e você, que somos maus, que somos, né, temos um coração, às vezes, ruim, um coração duro. Quando nossos filhos vêm pedir uma coisa pra gente, a gente dá, a gente faz o possível para poder atender os nossos filhos, não é isso? Mesmo se a gente às vezes não tem, né, o dinheiro na hora para comprar, às vezes, aquilo que a criança está pedindo, aquilo que a criança quer, a gente faz um esforço, né, a gente economiza um pouco, mas a gente se prepara, se programa para poder dar aquele presente para o nosso filho, não é assim? Às vezes a criança quer um valor mais alto, né, um valor agregado mais alto, e às vezes a gente não tem o dinheiro ali na hora, mas o que a gente faz? A gente economiza, a gente, né, passa no cartão, a gente dá um jeito, mas a gente, assim, nosso coração, ele vibra quando a gente compra o presente para o filho e vê os olhinhos da criança brilhando, né? A criança alegre, a criança feliz. Isso deixa a gente tão bem. Imagina Deus, que é o nosso Pai que está no céu e que Ele é todo bom, tudo que Ele fez é bom, que Ele é amor, Ele é misericórdia. Imagina Ele, que é o nosso Pai, o quanto que Ele fica feliz e o quanto que Ele gosta, né, de entregar para nós as bênçãos, de fazer coisas boas para a gente. E às vezes a gente tem uma visão de Deus até distorcida, né? Às vezes a gente fica até pensando assim que Deus, ele está sempre pronto para castigar, e não é essas coisas, né? Deus, ele está pronto para nos acolher, para nos amar e para nos encher de bênçãos. Mas nós precisamos confiar nele, né? E se aproximar dele com essa relação de filho para pai, de filha para pai. Não é só o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, quando a gente pede, quando a gente confia, quando a gente entrega nas mãos dele e esperar passar pelo processo, né? Esperar no tempo dele, com certeza a gente alcança.
Basta a gente confiar, basta a gente acreditar, basta a gente se lançar nele sem dúvidas, sem receios, sem medos, porque assim, nós não sabemos como, mas ele sabe. Nele tem todas as possibilidades, todas. Nós não temos, mas ele tem. Então nós só precisamos confiar. E eu mesmo, né, no final do ano passado, eu falei com Deus, Senhor, eu queria tanto fazer uma viagem, mas eu não estou com dinheiro agora, né, não tenho como pagar uma viagem agora, mas eu gostaria de viajar, gostaria de conhecer um lugar diferente. E, gente, Deus me deu essa graça. Deus me deu a graça de viajar para onde eu nasci, que já tinha 27 anos que eu não ia lá, e me deu a graça de ir sem ter que pagar nenhum real, sem ter que gastar um tostão do meu bolso, que eu nem tinha também, né? Mas Deus me deu essa graça de viajar sem precisar pagar nada, e ter lugar para me ficar, ter comida para me comer, ter coisas para me beber, passear de carro para vários lugares. Passei até no lugar que eu não conhecia, fui até na Bahia, que é um lugar que eu não conhecia e que eu tinha o desejo, né, de conhecer esse lugar que eu não conhecia. Passei pela Bahia, visitei minha irmã. Então, esse é o nosso Deus, amados. A gente só precisa confiar. Às vezes nós não temos, né, como fazer, mas Ele tem. Quando a gente ora e confia, sabendo que todas as possibilidades estão nele, você pode ter certeza que Ele faz. Ele dá um jeito. E nossa, eu fiquei tão feliz, aquela viagem encheu tanto meu coração de alegria, e eu fiquei tão grata a Deus, e ao mesmo tempo eu fiquei assim tão surpresa, né, como que Deus ele é simples. Eu fiz uma oração simples, sabe, falei assim com Ele, como se eu estivesse conversando, né, assim, conversei com Ele, falei, eu queria tanto, Pai, né, eu falei com Ele, eu não tenho como, mas o Senhor tem todas as possibilidades, e Deus, Ele me atendeu. E eu gente, eu fiz assim uma oração, mas sério, eu fiz e depois eu esqueci, eu nem lembrei mais, assim, não fiquei mais falando com ele assim, o senhor faz? Não, só falei uma vez e não falei mais nada, e ele fez. E assim, acho que tinha passado depois de um mês e pouco que eu tinha feito essa oração, que eu tinha falado com ele, ele me atendeu. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Nós só precisamos confiar. E quando a gente faz essa oração assim, de confiança, entrega nas mãos dele, espera nele, assim, de repente, ele nos surpreende. De repente, ele faz. Então, assim, a partir de hoje, não se aproxime de Deus com dúvidas. Se aproxime com confiança. Mesmo se você às vezes as pessoas colocam tanto porém, mas que eu estou levando a vida errada, que eu estou no pecado. Peça perdão, então, antes de fazer sua oração, fala assim, me perdoa, me dê um coração puro, me ajude a ser uma pessoa temente a Ti, me ajude a ser uma pessoa obediente, me ajude a ser uma pessoa que busque a santidade, mas eu quero melhorar, me ajuda, mas faça essa oração de contrição, de arrependimento, e faça a sua prece, o Senhor ele vai te atender, com certeza. No momento dele, na hora dele, ele vai te atender. Mas confie, não desanime e saiba que você tem um Pai que está no céu, mas que também está o tempo todo com você, que te escuta, que vê a sua vida, que sabe das suas necessidades e que está prontinho para poder atender as suas orações, quer te ouvir, quer te ajudar, quer te abençoar. Você só precisa confiar. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.